Recentemente eu terminei de ler esse livro aqui, A Dieta Gracie. Deixa eu te adiantar aqui, eu sempre posto vídeo falando de sinopses aí que eu faço a respeito de livros mais relacionados com história e política e tudo mais. Só que eu leio também outras coisas, então você vai pensar que eu só leio a respeito disso, de esquerda, de comunismo, mas não é. É a respeito de várias outras coisas. Então, essas coisas foi justamente o livro A Dieta Gracie, que eu adquiri ele recentemente. E o que eu tenho para falar desse livro? Interessantíssimo! Interessantíssimo. Eu já ouvia falar da Dieta Gracie há muito tempo, mas eu não tinha lido ainda a respeito. Então, peguei lá. Na verdade, é um livro meio guia, né? Então, ele é interessante pelo seguinte, ele fala sobre a dieta. A dieta nada mais é do que uma reeducação alimentar, não é uma dieta, assim como todo mundo está acostumado a dizer. É uma reeducação alimentar, é uma combinação de alimentos, porque ele vai dizer o seguinte, a teoria principal se baseia no seguinte, que se você tiver um corpo ácido, você está mais propenso a inflamações, a doenças e uma péssima qualidade de vida aí, refluxo, sei lá, passar mal com corpo ácido. Então, qual que é a ideia? É você combinar alimentos que vão manter o seu corpo alcalino. Então, praticamente, você não tem restrição de alimento. Você vai ter alimentos que combinam com outros alimentos. Essa aqui é a ideia principal. Então, você tenta alcalinizar o seu corpo para aí você ter menos infecções, ter mais energias e tal. Eu estou começando a adotar algumas teorias que prescritas aqui no livro. Algumas coisas eu já fazia, algumas coisas eu aprendi aqui e estou adotando. Então eu vou falar um pouquinho a respeito, eu fiz algumas anotações, não se assusta aí com a quantidade, e eu não vou falar sobre as combinações. Se você quiser saber as combinações, você compra o livro, senão eu ia estar dando prejuízo para a família aqui. Mas aqui, logo na contracapa, ele tem os alimentos que combinam entre si e tal, e aqui também no final. É legal esse sistema de graduação aqui, ele segue a ideia do jiu-jitsu, então ele vai falar para você começar a fazer sua reeducação alimentar seguindo as ordens aqui do jiu-jitsu. Então tá lá, sistema de graduação de faixa, faixa branca, faça isso, isso e isso. Ele fala para você não ficar mais de 2 semanas em cada faixa, nesse caso de alimentação. Aí faixa azul, mantenha os hábitos da faixa branca e faça mais isso, isso e isso. E aí, gradualmente, você vai mudando aqui a sua rotina e tal. E outra coisa que eu achei interessante também, que ele não fala só sobre dieta. Ele vai falar sobre alongamento, sobre atividade física, você pegar um sol. Eu discordo deles aqui, do livro. Eu discordo do momento que ele fala que você tem que pegar sol, mas tem que estar com protetor solar. Eu acho que você tem que pegar sol sem protetor solar para seu corpo aí produzir a vitamina D e tal. Então o único ponto que eu discordo aí é esse a respeito do sol aí. Mas de resto, a gente meio que concorda com tudo. Vamos lá. Ele começa com algumas mudanças de rotina. Então ele fala coisas bem básicas, mas é legal às vezes você ouvindo outra pessoa falar. Eu, por exemplo, eu não estava fazendo isso. Coisa de criança, né? Fico até com vergonha de falar. Mas ele fala assim, lavar as mãos antes de comer. Vira e mexe eu estava esquecendo, mas agora eu estou começando a lavar a mão aí certinho. Ele fala lavar bem legumes, frutas e verduras, descascar frutas, exceto orgânicas. Isso aqui é bem interessante, a parte de você descascar frutas. Como você deve saber, se não sabe, vai saber agora, eu sou técnico agrícola também. Eu me formei em 2002. Cara, a gente tinha aula lá de, se eu não me engano, era na olericultura, que era um semestre. No começo do semestre você tinha que preparar a terra, arar a terra, adubar e tal. Você plantava uma determinada cultura e depois de 6 meses você tinha que colher. E aí com o peso, o professor daria nota em cima disso aí. A minha cultura era pimentão, então era eu e mais um camarada, a gente teve 50 metros quadrados. E aí a gente preparou a terra e tal e plantou lá o pimentão. E aí mais alguns grupos da nossa sala tinha lá tomate, chuchu e berinjela. Eram essas 4 culturas. Se você souber o tanto de agrotóxico que a gente colocava nessa bomba aí para dar a fruta, você ia ficar abismado. O meu pimentão ele ficava branco, porque você tinha a quantidade de peso mínima lá para atingir. Então só de fungicida ele ficava branco.
O pimentão, eu mesmo não comia o meu pimentão. Então a gente passava inseticida, fungicida, um adesivo lá que deixa a casca da fruta brilhosa, que é para o agrotóxico se prender na fruta. Então a maioria do agrotóxico ele fica preso na própria fruta, na casca. Ou se a fruta estiver machucada, entra o agrotóxico ali. E saiu uma pesquisa recente aí falando que a gente toma 5 litros de agrotóxico por ano. Você imagina isso aí no seu organismo. Então, essa parte é interessante. Muita gente fala assim, você tem que comer fruta com casca por causa das fibras e tal. Você consegue fibra com outro tipo de alimento, mas é interessante essa parte de descascar frutas aqui que ele fala. Eu achei bem legal, eu já estou fazendo isso com a maçã aí que eu como. Frase bem importante aqui que você tem que levar isso aqui para sua vida. A indústria alimentícia não está nem aí com a sua saúde. A farmacêutica se beneficia quando você fica doente. Pura verdade. Excesso de vitamina proveniente de fonte natural é eliminado pelo organismo. Proveniente de laboratório pode acarretar diversos problemas. Então ele fala aqui sobre você tomar complexos vitamínicos e tal. Então não é uma coisa boa. Ele bate muito nessa tecla também para você fugir do industrializado. Ele fala o seguinte também: açúcar é mais viciante do que cocaína. Já saíram várias pesquisas falando sobre isso. Inclusive o câncer se alimenta do açúcar e o açúcar em quantidades altas aí no corpo acarreta um monte de problema. Indústria alimentícia tem o seguinte lema: a comida ser saudável não é a prioridade. O importante é ter apelo visual, aroma tentador e paladar delicioso. Uma das primeiras coisas que vai perceber ao adotar essa dieta será o aumento do seu nível de energia e diminuição de dores de cabeça, gases, intestino desregulado, azia e dores de estômago. É uma das propostas que ele faz. Um dos conceitos mais radicais é que não se deve comer nada entre as refeições, e sim manter um espaço mínimo de 4 horas e meia entre elas. Isso aqui é interessantíssimo, porque não é de hoje, o pessoal está batendo naquela tecla que você tem que comer de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas. Isso é uma balela. Quando na história da humanidade você teve disponibilidade para ter comida a cada 3 horas? Nunca! Então ele bate na tecla também de você comer e respeitar um intervalo mínimo de 4 horas e meia a 5 horas entre as refeições. Isso aqui eu estou tentando já começar a adotar. Eu não dava esse intervalo não. Tomava um café tarde, depois já almoçava, depois passava um longo período e jantava, então estou tentando fazer essa média aí de 4 horas e meia, 5 horas. A alimentação inadequada pode afetar seriamente a saúde mental e emocional de uma pessoa, além de doenças crônicas como obesidade, desnutrição e etc. Porque nosso intestino tem um sistema nervoso autônomo com uma rede de 100 milhões de neurônios. Isso aqui foi bem interessante, eu não sabia também. 80% do nosso potencial imunológico se concentra na mucosa intestinal. 90% da serotonina, neurotransmissor responsável pela alegria, é produzida pelo intestino. Então você já observa a quantidade de pessoas com depressão que nós temos atualmente, tudo relacionado com problema de estômago. Olha que interessante. Coisa que a gente não para pensar, mas que tem fundamento. A busca da alcalinização, que eu acabei de falar, do organismo, é a essência da dieta Grace. Dr. Otto Warburg, Nobel de Medicina, em 1931, dizia o seguinte, abram aspas, nenhuma doença, inclusive o câncer, sobrevive num ambiente alcalino. Então, aquela teoria que eu já falei, de você tentar alcalinizar o seu corpo o máximo possível. Não ao máximo de você ficar só alcalino, o corpo precisa de uma acidez, mas não tanto. A essência da dieta é a combinação correta dos alimentos e o intervalo entre as refeições. Entre as refeições, beba apenas água ou água de coco natural. Isso eu preciso dar uma melhorada, eu tomo bastante café. Já estou começando a diminuir, mas tá difícil. Em 2 semanas já dá para sentir melhoras na sua saúde. Ele fala adotando isso aqui. Aí eu coloquei assim interessante para mudanças de rotina que eu também tenho que adotar. Evitar sucos engarrafados ou enlatados. Aprenda a gostar do que faz bem. Mantenha sempre um estoque de frutas, legumes e verduras favoritos em casa para você sempre ter à disposição. Só fazer um adendo aí, eu falei da fruta lá da casca para você descascar e tudo mais, lembrando que se o produto for orgânico, não tem a necessidade de você tirar a casca, afinal, não vai ter agrotóxico. Então, comprando orgânico, você pode comer com casca à vontade. O propósito de uma refeição é nutrir o organismo e não encher a pança. Mudança de rotina que eu tenho que adotar também. Mastigue bem os alimentos e tome os sucos devagar, salivando bem. Dê bom exemplo aos seus filhos. Mudança de rotina do capítulo 4 do livro, ele fala sobre o seguinte. Isso aqui não interessa, é procedimento para preparar a comida. Mas ele fala, só prepare os sucos na hora de tomar. Então aquele negócio de você fazer o suco e deixar congelado,
Ou pior ainda, deixar descongelado e ir tomando, furada. Faz na hora fresquinho lá. A indústria alimentícia e farmacêutica armaram um circo bilionário e estão querendo fazer você de palhaço. Legal. Conceitos básicos aqui interessantes que ele fala. Nunca coma sobremesa. Ele fala que na alimentação você já está satisfeito. A sobremesa você está comendo para mais. Já configura até a gula aí, biblicamente falando. Coma só um tipo de amido por refeição. Isso aqui é interessante. Ou seja, arroz e feijão não combinam. Eu como arroz e feijão ainda diariamente. Respeite o intervalo mínimo de 4 horas e meia entre as refeições e elimine os refrigerantes. Os refrigerantes eu já eliminei já faz um bom tempo. O que se gasta com alimentos naturais hoje é o que se economiza com médicos e remédios amanhã. Então, se você está na pior aí, comprar um alimento orgânico, uma nota preta e tal, pensa nisso. Esse dinheiro gasto hoje é o que você vai economizar com médico e remédio lá no futuro. Uma coisa para se pensar. Eu não compro orgânico, mas estou pretendendo começar. Inclusive, agora sábado, eu estou indo numa feira orgânica aqui em São Paulo. E depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso até falar aí dos valores aí, quanto que é, para você ter uma ideia de quanto se vai valer a pena e tal, ou não. Outra mudança de rotina do capítulo 5. Leia os rótulos dos alimentos, porque vira e mexe você vai estar... igual ele falou, não combina 2 amidos diferentes por refeição. Então, daí você vai lá e compra um produto que você pensa que não tem, mas tem. Então, aprenda a olhar o rótulo para você fazer a combinação correta. Ele fala, leia os rótulos, pois vários produtos são feitos com alimentos que não se combinam. Coma legumes e verduras crus ou levemente refogados com cebola e alho em azeite de oliva ou manteiga. Cozinhe seus legumes e verduras no vapor, a fim de diminuir a perda de nutrientes. No capítulo 6 vai falar o seguinte, poucas coisas são mais difíceis de aturar do que o incômodo de um bom exemplo. É uma frase de um pensador antigo e é verdade, aquele papo que o exemplo arrasta. Então, na sua casa, dê exemplo para sua família, para os seus filhos, de uma alimentação saudável, porque a tendência é eles seguirem o que você está fazendo. Ninguém convence ninguém de coisa nenhuma, que é mais isso aí que eu acabei de falar. Dê o exemplo. Mudança de hábitos, do capítulo 6. Não use panelas ou utensílios de alumínio. Já ficou comprovado também que utensílios de alumínio liberam algumas substâncias tóxicas, cancerígenas, que causam infertilidade e etc. Então, ele fala aqui, não use panelas ou utensílios de alumínio. Mais uma vez a gente vê que os antigos estavam certos, né? Usavam utensílios de louça, utensílios de barro e tal. Mais uma vez os antigos tinham razão. Respire profundamente algumas vezes por dia, de preferência longe da poluição. Infelizmente isso aqui em São Paulo não consigo fazer. Evite frituras. Estou evitando também. Escolha orgânicos ou com mínimo de processamento. Café, ele fala assim, quanto menos, melhor. Eu já me diminui bastante, eu tomava umas 5 xícaras de café durante o dia. Agora eu estou tomando só 2, uma um pouco antes do almoço e uma depois do almoço. Estou diminuindo bem o café aí. Final de semana praticamente eu não tomo café preto sozinho, puro. Não comer nunca carne de porco e seus derivados. Quando ele vai falar da carne de porco no livro, ele vai falar assim, não tem uma explicação para isso, mas assim, você corre o risco de pegar várias infecções ou várias lombrigas, vermes que ficam na carne de porco. Então, se você pode evitar, evita. Eu como carne de porco, mas não é uma carne que eu sou muito fã assim tal. Mas eu como. Mas depois dessa toque dele, eu resolvi também dar uma parada nessa carne de porco. E lembrando até dos ensinamentos do Velho Testamento bíblico lá, que também proibia comer carne de porco e tal. Não estou falando que é pecado comer carne de porco, mas na dúvida, eu também vou dar uma segurada. O abacate é um ótimo substituto para carnes e peixes, pois é rico em proteínas e livre de toxinas. Ele fala do abacate na hora porque ele não come carne aí, né? Então ele está falando que é um excelente substituto, já que você precisa de proteína, você substituir carnes pelo abacate. Eu discordo, para mim, é o segundo ponto que eu discordo da dieta. Na minha opinião, a gente tem que comer carne sim. Nossa arcada dentária foi feita para comer carne, nós temos dentes tanto para comer legumes como carnes, e eu não dispenso um churrascão, né? Não abuse dos queijos e prefiro os frescos e suaves, tenho que cortar porque eu como muita mussarela. A alternativa ao consumo de queijo nas refeições de fruta é a polpa de coco verde, isso aqui é bem interessante, eu não sabia, mas você pode substituir. Mudança de hábitos do capítulo 7, que eu devo adotar também. Quando consumir alimentos cozidos, adicione castanha de caju, castanha do Pará, nozes ou abacate como fonte de proteína. Faça sucos de legumes e verduras, comece com a cenoura e aos poucos adicione os outros produtos da dieta.
Coma muitas folhas verdes escuras. É possível adaptar a dieta para quando for comer fora. Depois que você aprende a fazer as combinações, mesmo você comendo no restaurante, você consegue fazer as combinações corretas. Não faz igual uma pessoa que eu conheço aí, que vai no por quilo e vou pegando tudo que tem lá, de pelo menos um pouquinho, né, para fazer aquela desgraceira. Então agora eu já aprendi. Quer dizer, estou aprendendo a fazer as combinações aí. Mudança de rotina do capítulo 8. Não consuma o mesmo alimento dentro de 24 horas. Isso eu cometo porque eu tomo banana no café da manhã e estou comendo banana à tarde também. Então depois eu vou tentar substituir isso aí. Se ainda estiver com fome após uma refeição de panela, coma mais do mesmo alimento, jamais coma sobremesa. Ele fala também, durante o livro, ele vai falar sobre a dieta do limão, é bem interessante. Você consegue achar vários no YouTube aí falando sobre essa dieta do limão. E ele dá dicas de como fazê-la, não vou dar essa dica aqui para não ficar muito longa, mas é bem interessante aí. São 20 dias durante um ano, depois que você já está fazendo a dieta Grace, e aí você vai fazer lá durante 20 dias fazendo a dieta do limão. Bem legal. É para dar um detox no corpo aí, né? Bem interessante também ele falando a respeito do faça jejum uma vez por mês, de 24 horas, e quebre-o com uma refeição à base de frutas. Ele começa o jejum dele após a segunda refeição do dia, ou seja, o almoço. Então, ele almoça, depois ele só vai comer de novo, uma vez por mês, lá no próximo almoço do dia seguinte. E é bem interessante e é bíblico também, né? Olha quantas semelhanças a gente vê aqui. Coisas, ideias ou conceitos se confirmando hoje em dia que estavam previstas na Bíblia lá desde mais de 2000 anos atrás. O conceito de jejum, você tem o jejum religioso, né? Lógico que você faz ali. Só que mesmo o jejum religioso, ele também vai refletir na sua saúde. Olha que interessante. Ele diz que quando você está em jejum, as células ruins e debilitadas do corpo, elas servem de alimento para as células mais saudáveis. E aí você tem as células mais saudáveis comendo as células mais debilitadas, e aí você tem uma repaginada no corpo, você fica melhor. Bem legal também. Crie o hábito de ir ao banheiro pela manhã, após o jejum, fazendo de cócoras ou pondo algo nos pés. Nunca segure o cagão. Eu botei aqui. Até isso ele dá a dica aqui de cagar. Ele fala o seguinte, fala que o nosso corpo, ele foi feito para você dar uma cagada aí de cócoras. Então quando você senta na privada, você perde pressão lá no esfíncter, lá esqueci o nome certinho, para soltar a merda. Então ele fala o seguinte, se você não conseguir cagar de cócoras, você põe um banquinho ou rolo de papel higiênico no chão, sei lá, qualquer coisa para levantar sua perna um pouco, para deixar o seu reto aí, a ponta do intestino mais reta possível. E aí defecar bem tranquilão. E aí ele fala para você fazer isso, habituar o seu corpo a fazer isso sempre depois do desjejum. Tomou o café da manhã, não tô com vontade e tal, mas senta na privada lá, fica uns 15 minutos que ele fala que o seu corpo vai se adaptando a isso. E você sempre começa a fazer nesse período. Ele fala para nunca segurar. Quanto mais você segurando a merda aí, a merda tá lá no teu intestino, ela começa a perder o líquido. O intestino ele vai sugando o líquido, sugando os nutrientes e tal, mas vai sugando o líquido. E aí vai ficando cada vez mais seca. Não tô gostando desse assunto, mas vai ficando mais seco. E aí dá problema de prisão de ventre, dá um monte de problema. Então nunca segura. Deu vontade? Faz. Mudança de rotina do capítulo 9. Mastigue bem a comida, já tinha falado antes. Durante as refeições, concentre-se no alimento, uma coisa que pouca gente hoje em dia está fazendo. O pessoal come vendo televisão, ouvindo rádio, no WhatsApp. Então, concentre no alimento. Tire um cochilo após o almoço de 15 a 30 minutos. Eu queria fazer isso, eu já fiz há um tempo, mas eu queria voltar a fazer esse cochilinho de 15 a 30 minutos depois do almoço. Infelizmente não consigo por causa do meu serviço. Mas se você tiver essa oportunidade, faça isso. Seu objetivo de vida deveria ser deixar o álcool se você bebe. É o que ele fala aqui também. Isso aí eu também já estou livre, graças a Deus. Não bebo bebida alcoólica. Haverá uma hora que o prazer em resistir à tentação será maior do que ceder ao temporário e ilusório prazer. Bem interessante também, você substitui um prazer pelo outro. Um mais duradouro. É igual o prazer de você resistir ao pecado. É muito mais prazeroso do que você cair à tentação momentânea. Mudança de hábitos do capítulo 10. Sempre comece a refeição pela salada. Isso eu já comecei a adotar depois que eu li aqui. Tempere a salada só com azeite de oliva e sal. Eu não tempero salada, então para mim não serviu, mas se você tempera aí, começa a diminuir a quantidade de tempero. Após 30 minutos de exercícios, os efeitos positivos diminuem sensivelmente. Ele vai falar também sobre atividade física, bem interessante também, ele fala sobre isso.
Após 30 minutos de exercícios, os efeitos positivos diminuem sensivelmente, ou seja, então você só precisa de 30 minutos de exercício por dia. Então não é desculpa, 30 minutos todo mundo tem. Então, 30 minutos para você fazer uma caminhada, para você chegar antes do banheiro, antes do banho ir lá e fazer umas 10 flexõezinhas, tranquilo. Então, atividade física você não tem desculpa, você pode fazer sim. A dieta não endossa o uso de suplementos. Eu já usei suplementos naquela fase de adolescência que a gente faz uma porrada de cagada. Então, eu tomava massa de 30 mil calorias, se não me engano, porque eu queria ficar fortão. Então, tacava caloria no meu corpo. Idiota, né? Idiota. Comecei a fazer jiu-jitsu também, tomava whey protein, pra mim foi uma porcaria. Tomava batata doce em pó. Uma porcaria, larguei mão de tudo isso aí, só como coisa natural agora. Mudança de rotina, capítulo 10. Não consuma álcool, refri, nem nenhuma bebida processada. As crianças vão beber o que você puser na geladeira, isso aqui é bem importante. Se você tiver na geladeira o refri, a criança vai tomar. Se você tiver um suco de laranja feito na hora, ela vai tomar o seu suco. Evite beber junto com alimento, isso aqui eu já cortei há um bom tempo. Foi difícil no começo, porque minha boca ficava muito seca, eu precisava nem que fosse água para descer a comida, agora eu consigo comer tranquilo, sem beber nada. Jamais, depois ele fala mais alguma dica também falando a respeito dos alimentos, porque ele separa por categoria os alimentos. Então tem alimentos de categoria A, B, C, D, E e F. Então ele fala que jamais coma categoria C, D, E e F junto com A e tal, aí é a combinação de alimentos. Fruta ácida sempre comer sozinhas, e aí ele fala quais são essas frutas ácidas. Não coma frutas ácidas mais de 2 vezes por semana. Mudança de rotina do capítulo 12. Tome água ao acordar, isso aí eu já faço com meio limão. Tome sol no horário saudável, faça alongamento diariamente. Estou fazendo alongamento diariamente também no período da manhã e tá bem legal, tá me ajudando bem. Então beleza, acabei aqui a sinopse do livro, sobre isso que ele vai falar. Se eu fosse você, eu compraria esse livro, faria o teste e ver. Acho que foi R$20 esse livro. Se você não se adaptar, beleza, pelo menos você tentou. Eu não gostei. Muda. Eu sempre penso o seguinte, muitas das combinações é interessante porque são meio que relacionadas com o tempo da fruta, a época de cada legumes e verduras e frutas. Isso é interessante, algumas, não todas, né, mas uma grande parte aqui que eu olhei. Então você está lá com frutas que combinam, que geralmente são da mesma época. Hoje em dia, com a tecnologia, produtos transgêneros, que eu sou totalmente contra, estufas, sei lá, um monte de técnica de agricultura, você consegue manter uma fruta que era para dar só em junho, só no inverno, você consegue ter ela um ano inteiro. Então, será que ela não é para dar só em junho, não tem um propósito? Será que quando Deus fez não foi para um propósito dessa fruta dar só no inverno e essa fruta aqui dar só no verão? Será que não era justamente essa combinação? Então é uma coisa para se pensar. Então pense aí de fazer essas combinações e aí ver se melhorou alguma coisa. Se não melhorou, muda, pelo menos tentou. Beleza? Depois no futuro pode ser que eu grave alguma coisa aqui falando sobre a mudança que eu fiz aqui. Beleza? Forte abraço e até a próxima.